A gente conversa com Ana Carolina Marçom, professora de Relações Internacionais da Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Professora, obrigada demais pela gentileza de estar conosco aqui na CNN Brasil. Nós temos as informações que ocorreram até algumas horas atrás e as informações que aparecem a todo momento. Postagens de Donald Trump, agora o Américo Martins que nos trouxe a informação do voo de Donald Trump neste momento e que ele dissera, não queremos a queda do regime do Irã. Não queremos, o caos pode ser maior. Então eu já quero pegar esse gancho, por favor. Primeiramente, bem-vinda. Obrigada pela gentileza da entrevista. Isso nos dá a entender que ocorrera de fato um acordo entre Estados Unidos e Irã, dizendo, temos o cessar-fogo de um lado e do outro lado eu vou publicamente afirmar que eu não quero, que eu não desejo a queda do regime de vocês. A senhora observa dessa maneira? Bom, em primeiro lugar, bom dia, Elisa, bom dia, Américo. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, em relação à sua pergunta, eu não acredito que exista nenhum acordo agora entre Israel e Irã. O Ali Khamenei, o líder supremo iraniano, ele afirmou há alguns dias que, enquanto os Estados Unidos estavam buscando um cessar-fogo, o Ali Khamenei afirmou que os Estados Unidos tinham, nas palavras dele, lançado a via diplomática pelos ares. Então, agora, conseguiram esse cessar-fogo, foi quebrado, tiveram uma série de ataques do Irã para Israel e vice-versa. Mas o que nós percebemos é que os líderes iranianos, o Conselho de Segurança iraniano, o ministro das Relações Exteriores, o líder supremo, Ali Khamenei, nenhum deles, em momento algum, mostrou, depois que os Estados Unidos atacaram o Irã, mostraram interesse em fazer esse acordo, fazer qualquer tipo de acordo com os Estados Unidos. Sofreram esse ataque, já estavam sendo atacados por Israel, e quando os Estados Unidos entram em uma situação que já estava tensionada, isso faz com que os iranianos fiquem ainda mais desconfiados em relação aos Estados Unidos. Então, eu não acredito que tenha nenhum tipo de acordo, nem de forma tácita, entre Irã e Estados Unidos. O que eu acredito é uma tentativa do Donald Trump agora de tentar apaziguar a situação. Então, nós vimos na coletiva dele de imprensa agora saindo para a reunião da OTAN em Haia, e ele falando com palavras até mesmo xingando Israel e Irã sobre a quebra desse cessar-fogo. Nós vimos o Donald Trump bastante exaltado, falando que estava até mesmo infeliz com Israel, o que demonstra, então, agora esse interesse por parte do Trump de apaziguar a situação e não escalar mais. Você vê que é importante ouvir a professora, hein? Porque a gente tem mais olhares, né, Américo Martins? Porque uma coisa é aquilo, vamos supor que eu, Elisa, observando disso, o que eu acho? Achar todo mundo pode, né? Mas a vida real é muito difícil de você ter essa concretude, né, Américo, nesse momento de guerra, porque a gente cria hipóteses em cima daquilo que é dito e muitas vezes o que é dito a gente não tem como checar. Exato, Elisa. Professora, muito obrigado por participar aqui dessa entrevista com a gente. Uma das dificuldades desse acordo de cessar-fogo ser mantido, é um acordo muito frágil, está em Israel, nas divisões internas de Israel, que é uma democracia. E, portanto, natural que você tenha vozes discordantes e posições diferentes, inclusive no governo, onde a gente sabe que existe uma divisão. Existem ministros que querem, sim, a troca de regime no Irã. E são esses ministros que estariam mais propensos a continuar atacando o Irã. Como os Estados Unidos podem tentar controlar aí esse impulso de uma parte do governo e até da sociedade israelense de que o trabalho não teria acabado, que eles poderiam ter continuado atacando o Irã para forçar uma mudança de regime? Bom dia. Bom dia, Américo. É importantíssima essa pergunta porque, como você falou, em toda e qualquer democracia, em todo e qualquer país, nós temos dissensões internas, o que faz parte do jogo. A democracia é isso. As pessoas têm opiniões diferentes, vão ter posicionamentos diferentes e, especificamente em Israel agora, o que nós vemos é essa dissensão em relação a continuar ou não os ataques, seguir ou não com o cessar-fogo e apaziguar ou não
a região, a situação que está acontecendo regionalmente. O Donald Trump, nós vemos que, historicamente, os Estados Unidos têm, sim, uma relação de amizade com Israel, tem até mesmo esse papel de influência em relação a Israel, porém, afirmar que o Donald Trump ele conseguiria apaziguar essa parte da opinião pública talvez seja um pouco difícil, porque nós vimos que nessa coletiva que nós estamos até assistindo agora, as imagens, nessa coletiva de imprensa dele, o próprio Trump afirmou que estava muito infeliz com Israel. Então, mesmo com o cessar-fogo que o próprio Donald Trump tentou negociar, afirmou que as partes tinham aceitado, antes mesmo das partes terem confirmado que aceitaram. Então, ontem, quando o Donald Trump soltou esse cessar-fogo, ele mesmo já soltou uma postagem na rede social X, afirmando que estava apaziguando a região, e Israel e Irã ainda nem tinham se manifestado sobre isso. E o que nós vimos logo em seguida foram essas acusações de quebra do cessar-fogo. Então, esses movimentos já mostram para a gente que os Estados Unidos, sim, é um aliado importante de Israel, porém, dadas as atuais circunstâncias, eu não acredito que o Trump ele tenha tanto poder de influência frente ao Netanyahu. O que o Trump ele deverá fazer é negociar de forma mais pragmática, então demonstrando como é de interesse também de Israel que a situação seja apaziguada, porque o próprio governo israelense já vem afirmando, então soltaram agora alguns ministros as afirmações de que Israel teria atingido todos os seus objetivos com seus ataques, ou seja, teriam desmantelado o programa nuclear do Irã e também mísseis balísticos, o que faria com que Israel ficasse em segurança, segundo a visão desses ministros. Então, o que o Trump ele pode fazer é trabalhar muito nessa linha para tentar apaziguar a situação. Seguimos ao vivo aqui com a professora Ana Carolina Marçom. Professora, posso te perguntar, por favor, sobre a Agência Internacional da ONU de Energia Nuclear? Porque ainda ocorrem algumas dúvidas. Eles exigiram que pudessem ter acesso a esses locais que foram atacados pelos Estados Unidos. Eu não sei se é acesso fisicamente, pessoalmente, ou que Irã mandasse imagens. O que exatamente a agência pretende? É entender o tamanho do problema? O tamanho do impacto que pode ter havido pelo Irã? O que a agência nuclear pode fazer nesses casos? Bom, Elisa, eu acho que o primeiro ponto aqui da agência nuclear é entender se teve, de fato, vazamento de radioatividade. Então, nós não podemos esquecer que foram bombardeadas usinas nucleares. Isso é seríssimo, porque pode causar um desastre ambiental e também regional, pensando nesse vazamento de radioatividade. Então, eu acredito que o objetivo primário da Agência Internacional de Energia Atômica da ONU seja entender qual é a real situação em campo. Em segundo lugar, a Agência Internacional de Energia Atômica, ela não tem poder nenhum sobre o confronto em si, sobre a negociação entre as partes. A preocupação dela é com a questão atômica, com a energia atômica. Então, a agência, ela tem interesse de entender o que está acontecendo, saber se esses programas foram desmantelados de fato ou não, porque o que nós vemos são acusações dos Estados Unidos, de Israel, até mesmo da Europa, afirmando que o Irã não poderia ter um programa nuclear. Então, falando sobre o programa nuclear, armamentos nucleares, porém bombardearam usinas que poderiam ser, e que a própria agência internacional tinha certificado, que eram agências somente de enriquecimento de urânio para o uso de energia. Então, a agência ela tem o interesse justamente de entender o que está acontecendo, saber acompanhar, como ela é conhecida, né, o watchdog, vigia da questão nuclear internacional, a agência quer acompanhar o que está acontecendo. Mas, até mesmo em países pacificados, a agência não tem nenhum poder de reconstruir usina ou até mesmo proibir uma usina. Pode proibir, mas o país, no limite, acaba agindo conforme ele quer.
Então, eu acredito que, nesse momento, o interesse da agência internacional seja realmente entender qual é a situação, a real situação em campo. Américo? Professora, tem um outro conflito que faz parte desse conflito e que o mundo não está focando nesse exato momento, que é a guerra em Gaza. Mais de 56 mil pessoas já morreram dentro do território palestino. Lembrando que essa guerra começou, obviamente, com aqueles ataques completamente injustificáveis do Hamas contra alvos ali, contra kibbutzins civis israelenses. Essa guerra continua. Hoje, o governo do Catar disse que em 2 dias começariam novas negociações indiretas entre Israel e representantes do Hamas para um cessar-fogo lá também. Em qual medida essas negociações em Gaza, negociações sobre Gaza entre Hamas e Israel, depende do sucesso desse cessar-fogo com o Irã? Bom, Américo, o cessar-fogo com o Irã, ele seria uma indicativa da vontade, do desejo, ou até mesmo da abertura de Israel de negociar situações de crise. Porém, nós precisamos entender que aqui nós estamos falando de 2 situações diferentes. Nós estamos falando de um conflito entre 2 estados, Israel e Irã, e nós estamos falando de um conflito entre um grupo terrorista, paramilitar, e um Estado. Então, a forma de negociação aqui é completamente diferente, porque o Hamas não é a Palestina. O Hamas não representa o território palestino, ao contrário do governo do Ali Khamenei, que representa o Irã. Ele é o representante daquele país. Então, as negociações com o Irã, elas podem ser um ótimo indicativo dessa abertura de Israel para negociações. Porém, nós já vimos que essa negociação não deu tão certo, o cessar-fogo já foi quebrado, de acordo com o Irã, já foi quebrado por Israel, e de acordo com Israel, já foi quebrado pelo Irã. Então, a situação continua tensa, apesar de uma leve desescalada, enquanto a questão palestina ainda continua acontecendo. Então, infelizmente, nós temos relatos de civis aguardando na fila para ajuda humanitária e sendo fuzilados, atiram contra esses civis. Então, nós temos uma situação aqui bastante complicada, porque em Gaza nós temos também a questão humanitária muito forte. E, ao contrário do Irã, eu não acredito, da situação com o Irã, eu não acredito que Israel esteja tão aberto para negociar na questão palestina, porque ele considera que os territórios palestinos façam parte do território israelense. Então, se nós paramos para pensar, né, pela perspectiva do Netanyahu, está dentro da soberania de Israel e ele acredita que pode fazer incursões dentro desse território. O que é diferente do Irã, porque quando ele fez essa incursão dentro do território do Irã, muitos países questionaram a violação da soberania iraniana, o que nós não vemos em relação ao território palestino. Professora Ana Carolina Marçom, de Relações Internacionais da Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Professora, obrigada demais, por conversar com a gente. Vocês são, detentores desse conhecimento. É sempre um tesouro para a gente, enquanto imprensa, valorizar e ouvir os professores. Muito obrigada demais, por nos ajudar. Obrigada, Elisa. Obrigada, Américo. Um ótimo dia a todos.